Será que a poupança ela é tão ruim assim como falam? Será que realmente é o pior investimento que existe? Qual que é as vantagens, qual que é as desvantagens da poupança? No vídeo de hoje vamos descobrir tudo isso, porque eu investi R$ 1.500 do meu dinheiro real, eu investi na prática, para ver quanto que a poupança vai render durante 30 dias. Então vamos descobrir quanto que rendeu, o investimento na poupança, esses R$ 1.500, e vamos comparar com outros investimentos que existem, para realmente ver se a poupança é ou não o pior investimento que existe. Opa, beleza pessoal? Tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos então a mais um vídeo aqui do canal. Mas antes de começarmos esse vídeo, então, obviamente que eu vou pedir para você que, se você ainda não é inscrito aqui no canal, que você se inscreva no canal clicando no botão de inscrever-se aqui embaixo, que avalie esse conteúdo com um like, deixe um comentário aqui nesse vídeo, porque a sua inscrição, seu like, seu comentário é muito importante, Você fazendo essas coisas, ativando o sininho das notificações, deixando um comentário, um like, o YouTube entende que é um vídeo legal, que é um canal legal, e assim recomenda para mais pessoas estarem assistindo o conteúdo, estarem assistindo os vídeos aqui do canal. E isso ajuda muito o canal a crescer, beleza? Bom, com toda certeza, ou você já teve ou você ainda tem dinheiro investido na poupança, Afinal, a poupança é o investimento mais conhecido pelos brasileiros e muita gente ainda investe na poupança. E nesse vídeo aqui vamos desvendar então todos os mistérios da poupança. Será que ela realmente é tão ruim assim como todos falam? Então vamos lá para alguns pontos positivos da poupança, tá? O primeiro ponto positivo, que é o investimento de renda fixa, ou seja, é um investimento muito seguro de se fazer, tá? Então o segundo ponto, que tem a ver com o primeiro, por se tratar da poupança, ela é um investimento que é assegurado pelo FGC. O FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, então ele garante até R$250 mil por CPF, caso a instituição financeira, caso o banco venha a quebrar, seu investimento na poupança vai estar assegurado por esse fundo. Terceira vantagem que eu considero da poupança também é que nela você não precisa pagar imposto de renda, tá bom? Então o seu investimento na poupança ele já é líquido, Você não precisa estar pagando nem declarando sim, Mas você não precisa estar pagando imposto de renda. E por último, que eu considero que a maior vantagem dela, na minha opinião, que é a mais importante também, é que ela tem liquidez imediata. É diferente de liquidez diária. A liquidez imediata, você pode ir a qualquer momento ir lá e sacar o seu dinheiro, mesmo em domingo, feriado, durante a noite, madrugada. É só você estar indo até um caixa eletrônico e efetuar o saque do seu dinheiro, É diferente da liquidez diária, que demora 1 a 2 dias, Só em dias úteis, no caso. Tá, mas e quais que são as desvantagens, então, da poupança? A primeira que eu considero desvantagem é que o rendimento dela é apenas mensal. Ou seja, ela só vai render o dinheiro que eu apliquei a partir de 30 dias da data da aplicação. Então, se eu resolver sacar esse dinheiro antes dos 30 dias, eu não vou ter nenhum rendimento. Ou seja, se eu investir, por exemplo, dia 1º de janeiro e vou sacar o dinheiro dia 29 de janeiro, esse dinheiro não vai ter rendido nada. O que significa que não compensa muito nesse caso, deixar menos de 30 dias, porque não vai render afinal das contas. Segundo ponto que podemos considerar como uma desvantagem, talvez, não sei, é que o rendimento da poupança ela é igual para todos os bancos, tá? Então a poupança ela é monitorada, ela é regulamentada pelo Banco Central, então significa que qualquer banco que você investir, banco A, B, C, D, vai ser o mesmo rendimento, vai ter a mesma rentabilidade, os mesmos benefícios e os mesmos resultados, tá? Indiferente de qualquer banco que você invista. O terceiro ponto que eu acho que é muito negativo da poupança é que a rentabilidade dela é limitada. Esse é o pior ponto que eu acho da poupança, porque se a Selic estiver acima de 8,5%, sua rentabilidade vai ser limitada, que no caso a Selic está acima de 8,5% hoje. Hoje, no dia que eu estou gravando, a Selic está em 13,75%, o que significa que sua poupança vai render no máximo 0,5% mais a taxa referencial por mês. E essa taxa referencial, muitas vezes, ou ela é zerada ou ela é totalmente insignificante para o seu investimento, tá? No dia que eu estou gravando aqui, então essa taxa está em 0,082%, ou seja, basicamente nada, O que significa que se você fizer um depósito hoje na poupança, então, depois de 30 dias, com a Selic nesses patamares, a poupança vai render 0,5% mais 0,08%, que é essa taxa referencial. Então, no final de 30 dias, ela vai render 0,58% durante esse período de tempo.
Agora, olha por que eu falei dela ser limitada a ser um problema. Porque se a Selic estiver, né, a taxa de juros Selic estiver abaixo de 8,5%, significa que a poupança vai render apenas 70% da Selic, tá? Eu repito, 70% da Selic. Ou seja, se nos dias de hoje a Selic estivesse em 8,5%, você teria um rendimento de 0,21% mais a taxa referencial, né, aquele 0,08, que no total daria 0,3% ao mês. Isso é muito baixo. Então lá no dia 20 de janeiro eu investi R$ 1.500 e depois de 30 dias, no caso dia 20 de fevereiro, ela rendeu para nós R$ 10,15, o que significa para nós que ela rendeu líquidos 0,67% ao mês, né, ao longo desse último mês. E lembrando que a poupança ela está num dos patamares mais altos da história dela, ou seja, a poupança está rendendo muito para o que ela rende normalmente. Agora, então, para efeitos de comparação, se eu tivesse investido no fundo imobiliário BCFF11, que é um fundo imobiliário de papel que investe em outros fundos imobiliários, assim a gente consegue ter uma média de todos os fundos imobiliários, nós teríamos um rendimento líquido, tá? Também assim uma poupança de 0,89%. Então vemos que a poupança já perde logo na primeira comparação de investimentos que fizemos. Aí você vai falar, pô, Giovanni, mas fundos imobiliários são investimentos de renda variável, obviamente vai levar vantagem, você vai correr mais risco, mas será que então que se pegarmos investimentos de renda fixa para compararmos, será que a poupança levaria vantagem ou não? Eu fiz isso também e vou mostrar aqui para vocês. Então eu peguei aqui os dados da poupança dos últimos 10 anos, né, para termos um efeito de comparação de longo prazo, afinal a gente investe, né, pensando no longo prazo, pelo menos é assim que eu invisto, e então nos últimos 10 anos, como vocês podem ver aqui nessa tabela, a poupança rendeu 58,31%. E claro, isso ainda sem contar a inflação. Porque se pegarmos essa outra tabela aqui, então vemos que no decorrer de vários anos, se contarmos a inflação, a poupança ou muitas vezes não rendeu nada, né, próximo de zero, e muitas vezes ainda rendeu negativo, ou seja, você perdeu poder de compra. Com destaques positivos apenas para o ano de 2006 e 2017, que ela conseguiu render incríveis 3,5% pontos percentuais acima da inflação ao ano. Então, se pegarmos o Tesouro Direto, que é o investimento mais seguro do país, que é o investimento de renda fixa, até mais seguro que a poupança, afinal você empresta dinheiro para o governo, e o governo que tem a máquina de produzir dinheiro, os bancos não têm, né? Então, se puxarmos aqui o site do Tesouro, né, podemos ver que no dia que eu estou gravando esse vídeo aqui, eu entrei no site oficial do Tesouro e peguei os investimentos. Todos os tesouros atrelados ao IPCA, que é a inflação, né, no caso, estão rendendo acima de 6% da inflação, enquanto que vimos que a poupança no melhor ano da vida, repito, ela rendeu apenas 5% acima da inflação. Então, se pegarmos o Tesouro, que é o investimento mais seguro do país, né, em comparação a risco-retorno, vemos que o Tesouro Direto também rende mais que a poupança, e a poupança perde na segunda comparação. Mas e a terceira comparação, será que vai ter? Claro que tem, eu vou mostrar para vocês. Então temos também outros investimentos de renda fixa para fazermos essa comparação. Temos CRIs, CRAs, LCIs, LCA, CDB, um monte de letra, um monte de negócio estranho, que também são investimentos de renda fixa, e alguns deles até são assegurados pelo FGC, né, que é o Fundo Garantidor, assim como a poupança também é. Os CDBs, que geralmente tem um rendimento de 100% do CDI, tá? Você até encontra CDBs que rendem mais, 102, 105, 110, né? Mas vamos pegar um CDB como exemplo que rende 100% do CDI, né? Para exemplo, para ficar mais fácil nossa comparação, para ficar mais fácil o exemplo aqui nesse vídeo. Então eu levantei os dados do CDI dos últimos 10 anos, assim como eu fiz os dados da poupança, e o CDI então nos últimos 10 anos rendeu para nós 85,24%, enquanto que a poupança rendeu 58% no mesmo período de tempo. Então vemos que novamente a poupança foi superada e existem investimentos muito seguros também e que rendem muito mais que a poupança, tá? E para conclusões finais, claro que a poupança não é o pior investimento que existe, até porque no mercado com certeza existem investimentos muito piores, mas para o investidor pessoa física, né, para o investidor comum, com certeza tem opções
opções muito melhores e que não são complicadas, assim como o Tesouro ou próprios CDBs que rendem 100% do CDI, que você pode estar investindo o seu dinheiro e rendendo muito mais que a poupança, né? Compensa muito mais esses outros investimentos e não é nada difícil de se fazer. Tá? Outra coisa que eu não falei para vocês, que eu não posso deixar de falar para vocês, é que diferente, né, desses outros investimentos que eu falei, a poupança ela não tem imposto, né? Esses investimentos que eu falei, tirando os fundos imobiliários, eles cobram imposto, tá? Os fundos imobiliários já são líquidos de imposto, mas eles são investimentos de renda variável, tá? Tanto o Tesouro como os CDBs, eles cobram imposto de renda. Nossa Senhora! E esse imposto, então, ele começa em 22,5%, né, logo no início da sua aplicação. E se você deixar por um período um pouco maior de tempo, né, deixar para o longo prazo, a partir de 2 anos, esse imposto já cai para 15% sobre o lucro dos seus rendimentos. Então, esse imposto que você vai pagar é somente sobre o lucro que você vai ter, tá? E você não precisa estar emitindo também nenhuma guia de pagamento, nenhum boleto, nenhuma DARF, nada do tipo. Esse imposto ele já é descontado direto na fonte. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje, espero que tenham gostado desse vídeo aqui do canal, espero que tenha dado para entender um pouquinho mais sobre como funciona a poupança e também ter dado algumas alternativas para vocês poderem estar investindo o dinheiro de vocês, né, para o dinheiro de vocês estar rendendo também um pouquinho a mais. Claro que você não é obrigado a estar investindo, mas eu dei umas opções aqui para vocês que são melhores que a poupança. Olha, eu acho que esse vídeo aqui merece seu like e sua inscrição aqui no canal. E lembrando também que esse vídeo aqui ele não é uma recomendação de investimentos, afinal eu não posso estar indicando investimentos para vocês. Então esse vídeo aqui foi apenas didático, né, investindo o meu dinheiro real para mostrar na prática como que renderia poupança e quais outras opções de investimentos que temos também. Então é isso aí, muito obrigado por quem acompanhou até aqui. Tchau, obrigado.